E aí, pessoal, foco total na aprovação para L-Erro, certo? Então, a gente sabe que gestão estratégica é um daqueles temas que, olha, podem decidir o jogo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos conceitos que a FGV adora cobrar. Mas, ó, sem complicação, de um jeito bem visual, para a gente garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Bora lá? E para a gente ter certeza que está no caminho certo, vamos direto na fonte, né? Todo este material aqui, ele é baseado no caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, que é a mente por trás do projeto Alero Turbo. Ou seja, pode confiar, o conteúdo é super focado no que realmente importa para a prova. Ok, então o nosso foco hoje é especificamente o Caderno 2. E o que tem nele? A gente vai desvendar a tal da gestão por resultados, entender o passo a passo do planejamento estratégico, ver como o famoso BSC, o Balanced Scorecard, é adaptado para o setor público e, claro, a gente vai aprender a dominar os indicadores de desempenho. É assunto que não acaba mais, mas é fundamental. Beleza? Então esse aqui vai ser o nosso mapa da mina de hoje. A gente vai construir esse conhecimento tijolinho por tijolinho, sabe? Começando lá na base do planejamento e indo até aquelas dicas quentes, o pulo do gato para a prova da FGV. Pensa que cada etapa aqui é mais um degrau rumo à aprovação. Então vamos lá. O ponto de partida de tudo é o planejamento estratégico. É bom pensar nele como se fosse o Waze, o mapa do tesouro de uma organização. Porque, sério, sem ele a organização fica à deriva, né? Qualquer caminho serve, mas provavelmente nenhum vai levar ao sucesso de verdade. É esse processo que define para onde a instituição está indo e, mais importante, como ela vai chegar lá. E esse processo, que como o professor Lessa bem destaca, tem 4 etapas bem definidas, bem claras. Primeiro, a organização precisa se olhar no espelho e definir sua identidade, quem ela é. Depois, o segundo passo é fazer um diagnóstico completo do cenário usando a análise SWOT. Com tudo isso em mãos, aí sim ela consegue formular a estratégia, traçando objetivos e planos de ação. E por último, mas não menos importante, vem a parte de implementar e controlar tudo isso, usando ferramentas como o BSC para ter certeza de que o plano está saindo do papel e indo na direção certa. E olha só que interessante, logo nessa primeira etapa, a de definir a identidade, a gente já encontra 2 conceitos que, nossa, a FGV adora, mas adora mesmo, misturar nas questões para confundir a gente, missão e visão. Entender a diferença aqui é vital. Mas a lógica é bem mais simples do que parece, e essa imagem aqui deixa tudo muito claro. Pensa assim, missão é o agora, é o DNA, a razão de ser da organização. Ela responde àquela pergunta fundamental: por que a gente existe? Já a visão é o futuro, é o sonho grande, sabe? É aquela foto de onde a organização quer estar daqui a uns anos. Então, para resumir, missão é propósito, visão é destino. Simples, direto e pode apostar, decisivo para acertar a questão na prova. Ok, então, depois que a organização já sabe quem ela é e para onde quer ir, chegou a hora de entender o terreno em que ela está pisando. E a principal ferramenta para fazer isso é a famosa análise SWOT, ou FOFA, né, em português. É isso, ela é basicamente um check-up completo, um framework que meio que obriga a organização a olhar para dentro de si mesma e também a olhar para o mundo lá fora. E tem que ser de forma honesta, estruturada, tudo isso para tomar decisões bem mais inteligentes. E o legal da SWOT é justamente essa matriz. Ela organiza o raciocínio em 2 eixos. O primeiro é o ambiente, o que é interno, da porta para dentro, e o que é externo, da porta para fora. O segundo eixo é a valência, o que é bom, positivo, e o que é ruim, negativo. E a combinação disso tudo nos dá as 4 áreas de análise que a gente precisa. Agora, muita atenção aqui, pessoal. O ponto crucial, a pegadinha clássica da FGV, está bem aqui, nesse slide. O ambiente interno é tudo aquilo que a organização consegue controlar. Seus recursos, sua equipe, sua cultura, aqui moram as forças e as fraquezas. Já o ambiente externo é aquilo que, bem, não dá para controlar. Uma nova lei que surge, uma crise econômica, uma mudança na sociedade. Aqui estão as oportunidades e as ameaças. Entender o que é controlável e o que não é, isso define se a pessoa acerta ou erra a questão. É o pulo do gato. Beleza, o plano está traçado. Mas como é que a gente sabe se está no caminho certo? Aí é que entra o Balanced Scorecard, o BSC. Ele funciona, pensa assim, como o painel de um avião, mostrando todos os indicadores vitais da estratégia. Só que, no setor público, ele precisa de uma adaptação que é fundamental. E a pergunta-chave é exatamente essa. Uma empresa privada tem um objetivo muito claro, né? Lucro. Mas e uma instituição pública como a Alero? O que está lá no topo da lista de prioridades? E aqui está a grande virada de chave, o conceito principal.
No setor público, a perspectiva do cidadão, da sociedade, ela vai lá para cima, para o topo da hierarquia. O objetivo final não é o financeiro, de jeito nenhum. É gerar valor público, é cumprir a missão da instituição. A parte financeira vira um meio, uma ferramenta para garantir que os recursos estão sendo usados com eficiência para servir melhor o cidadão. Isso aqui tem cara de prova, com certeza. E para a gente conseguir enxergar como tudo isso se conecta, a gente usa o mapa estratégico. Ele basicamente conta a história da estratégia. Ele mostra, por exemplo, como capacitar os servidores, que é aprendizado, leva a processos internos melhores, que por sua vez economizam recursos, que é o financeiro, e no fim da linha resulta em um serviço de mais qualidade para o cidadão, que é a perspectiva da sociedade. É a estratégia inteira contada numa única imagem. Ok, então a gente definiu a estratégia, mas como medimos se ela está funcionando de verdade? No setor público, a coisa vai além de números simples. A gente precisa dominar os 3 E's: eficiência, eficácia e efetividade. Vamos começar com eficiência. Eficiência é sobre os meios, sobre o processo. É basicamente fazer as coisas do jeito certo. É fazer mais com menos. É usar os recursos, tempo, dinheiro, pessoal, da melhor forma possível. Pensa em otimizar processos, em reduzir o custo por cada serviço prestado. Depois vem a eficácia. Se eficiência é sobre os meios, eficácia é sobre os fins, sobre o resultado. É fazer as coisas certas. É simplesmente bater a meta que foi proposta. Não importa muito como. Se a meta era formar 100 alunos e a instituição formou exatamente 100 alunos, pronto, ela foi eficaz. Fim de papo. Agora, a efetividade. Esse é o nível mais alto, o mais importante. É o impacto, a transformação real que aquela ação gerou na sociedade. Sabe, não adianta nada formar 100 alunos, isso foi eficácia, se eles não conseguem um emprego depois ou se a educação deles não melhora de fato a vida da comunidade. Efetividade é a mudança que acontece no mundo real. E para a gente testar se isso ficou claro, vamos para um cenário clássico da FGV, que está lá no material do professor Lessa. Pensa bem nessa situação. Um programa de saúde vacinou 95% do público-alvo. Meta batida, certo? Só que as vacinas estavam com defeito e não imunizaram ninguém. E aí, o programa foi o quê? E a resposta está aqui. O programa foi sim eficaz. Por quê? Porque a meta numérica de vacinar 95% da população foi alcançada. Ponto. No entanto, ele não foi nem um pouco efetivo, porque o impacto final que se desejava, que era a imunização, a saúde das pessoas, simplesmente não aconteceu. Entender essa diferença é o que garante o acerto na hora da prova. Beleza, pessoal? Agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer aquela revisão rápida, aquele bate-bola com os conceitos e ferramentas que, olha, sempre dão as caras nas provas da FGV. É o nosso resumo final para amarrar tudo e garantir aqueles pontos decisivos. Então vamos lá, revisando os pontos-chave. Fica de olho no ciclo PDCA. A FGV adora perguntar onde entra o treinamento de pessoal. A resposta é na fase de execução, no do. Lembra do princípio de Pareto? A famosa regra 80-20? A gente tem que focar nos 20% de causas que resolvem 80% dos problemas. Para saber qual problema atacar primeiro, a gente usa a matriz Guth, analisando gravidade, urgência e tendência. E como a gente já bateu bastante nessa tecla, não vai confundir missão, que é o presente, a razão de ser, com visão, que é o futuro, o sonho grande. E por fim, talvez o mais importante de tudo, a adaptação do BSC no setor público sempre coloca o cidadão lá no topo, como objetivo final. Grava bem esses pontos, hein? Eles são ouro. E para a gente encerrar, fica essa reflexão do professor Lessa que, na verdade, resume tudo. O futuro papel de quem for aprovado como analista legislativo é ser um conselheiro estratégico, é usar todas essas ferramentas para garantir que os projetos da Casa Legislativa sejam realmente transformadores para a sociedade de Rondônia. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto Eileiro Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esta análise ajudou a clarear as ideias, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, o famoso sininho, assim o YouTube avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Até a próxima e ótimos estudos!